A paz, meus irmãos, vamos então dar continuidade à nossa leitura de hoje, capítulo 27 de 1 Samuel. Davi pensou assim: algum dia Saul vai me matar. A melhor coisa que eu posso fazer é fugir para a terra dos filisteus. Aí Saul deixará de me procurar em toda a terra de Israel, e assim eu ficarei livre de perigo. Então Davi e os seus 600 homens foram imediatamente para onde estava Aquis, filho de Maoque, governador de Gate. E Davi e os seus homens ficaram morando ali em Gate, com as suas famílias. Estavam com Davi as suas duas mulheres, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, a viúva de Nabal, de Carmelo. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de procurá-lo. Davi disse a Aquis: se você é meu amigo, me dê uma cidade pequena para eu morar nela. Não é preciso que eu fique morando com você na capital. Então Aquis deu a Davi a cidade de Ziclag. Por isso, até hoje Ziclag pertence aos reis de Judá. Davi morou 1 ano e 4 meses na terra dos filisteus. Davi e os seus homens costumavam atacar os Gesuritas, os Girzitas e os Amalequitas que viviam naquela região há muito tempo. Atacavam a terra deles desde o sul até o Egito. Matavam todos os homens e mulheres e tomavam as ovelhas, o gado, os jumentos, os camelos e também as roupas. Aí Davi voltava para Gade e Aquis lhe perguntava: quem foi que você atacou hoje? E Davi respondia que tinha atacado o sul de Judá, ou a tribo de Jerameel, ou a terra dos queneus. Davi matava todos, homens e mulheres, para que ninguém voltasse a Gate e contasse o que ele e os seus homens faziam. Davi fez isso todo o tempo em que morou entre os filisteus. Aquis confiava em Davi e dizia: ele é muito odiado pelo seu próprio povo, os israelitas, e por isso trabalhará para mim a vida inteira. 1 Samuel capítulo 28. Algum tempo depois, os filisteus reuniram as suas tropas para lutar contra Israel. Então Aquis disse a Davi: fique sabendo que você e os seus homens vão lutar ao meu lado. Claro que sim, respondeu Davi. Estou aqui para ajudar. Você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Está bem, disse Aquis. Você vai ser o meu guarda pessoal por toda a vida. Samuel havia morrido e todos os israelitas haviam chorado a morte dele e o haviam sepultado na cidade de Ramá, onde ele tinha nascido. Saul tinha expulsado de Israel todos os médiums e adivinhos. Os soldados filisteus se reuniram e acamparam perto da cidade de Sunem. Saul reuniu os israelitas e acampou no monte Gilboa. Quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou apavorado e perguntou a Deus, o Senhor, o que devia fazer. Mas o Senhor não respondeu, nem por sonhos, nem pelo Urim, nem através dos profetas. Então Saul ordenou aos seus oficiais: procurem uma mulher que seja médium e eu irei consultá-la. Em Endor há uma médium, responderam eles. Então Saul se disfarçou, vestindo roupas diferentes, e quando escureceu foi com 2 dos seus homens falar com a tal mulher. Ele disse: consulte para mim os espíritos e me diga o que vai acontecer. Eu vou dizer o nome de um homem e você vai mandar subir o espírito dele. A mulher respondeu: com certeza você sabe o que o rei Saul fez.
Ele expulsou de Israel os adivinhos e os médiuns. Então, por que é que você está tentando me pegar numa armadilha para que eu seja morta? Aí Saul jurou em nome de Deus, o Senhor. Pelo Senhor, o Deus vivo, eu prometo que você não será castigada por fazer isso. Então a mulher perguntou: Quem é que você quer que eu faça subir? Samuel, respondeu ele. Quando a mulher viu Samuel, deu um grito e disse a Saul: Porque o Senhor me enganou, o Senhor é o rei Saul. Não tenha medo, respondeu o rei. O que é que você está vendo? Estou vendo um espírito subindo da terra, disse ela. Como é o jeito dele? Perguntou Saul. É um velho que está subindo, respondeu ela. Ele está todo enrolado numa capa. Aí Saul entendeu que era Samuel. Ajoelhou-se e encostou o rosto no chão, em sinal de respeito. Então Samuel disse a Saul: Por que é que você foi me incomodar? Por que me fez voltar? Saul respondeu: É que estou numa grande dificuldade. Os filisteus estão em guerra contra mim e Deus me abandonou. Ele não me responde mais, nem por profetas, nem por meio de sonhos. Foi por isso que chamei o Senhor para me dizer o que devo fazer. Samuel disse: Por que é que você me chamou, agora que o Senhor Deus o abandonou e se tornou seu inimigo? O Senhor fez com você o que ele, por meio de mim, prometeu que ia fazer. Ele tirou o reino de você e o deu a outra pessoa, isto é, a Davi. Você desobedeceu às ordens do Senhor e não destruiu completamente os amalequitas e tudo o que eles tinham. É por isso que o Senhor está fazendo isso com você agora. Ele vai entregar você e o povo de Israel aos filisteus. Amanhã você e os seus filhos vão estar junto comigo. E o Senhor também vai entregar o exército de Israel aos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu no chão de comprido, apavorado com o que Samuel tinha dito. Ele estava fraco porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher chegou perto dele e, vendo que ele estava apavorado, disse: Eu arrisquei a minha vida fazendo o que o Senhor me pediu. Agora, por favor, faça o que estou pedindo. Deixe que eu lhe traga um pouco de comida. Coma alguma coisa para ficar forte e poder viajar. Saul recusou e disse que não ia comer nada. Mas os seus oficiais também insistiram para que comesse. Finalmente ele concordou. Levantou-se do chão e sentou-se na cama. Então a mulher matou depressa um bezerro que estava sendo engordado. Pegou também um pouco de farinha de trigo, amassou e assou alguns pães sem fermento. Aí colocou a comida diante de Saul e dos seus oficiais, e eles comeram. E naquela mesma noite foram embora. Amém, irmãos. Aqui nós finalizamos a nossa leitura do nosso dia de domingo. Irmãos, nós lemos cada coisa na Bíblia, né? Mas isso, irmãos, são todos registros do que aconteceu, porque a palavra do Senhor é a verdade. Ah, meus queridos irmãos, nós temos visto a trajetória de Davi e Saul e sabemos como Saul foi rejeitado por Deus, por não obedecer aos mandamentos do Senhor, não fazer de acordo com a vontade do Senhor tudo o que ele estabelecia. Não era um rei temente a Deus, fazia o que ele achava ser o certo. Aí Deus o renega, Deus se arrepende de ter o escolhido como rei, o despreza, retira dele o seu espírito e escolhe a Davi.
a Davi o seu escolhido, o escolhido segundo o seu coração. E nós vemos que na trajetória Davi e Saul agora se tornaram inimigos por causa da postura de Saul de ter inveja, ciúmes e desejar matar a Davi. E Davi sempre está se esquivando. Não que ele não tenha oportunidade, mas ele, por ser temente a Deus, o Deus vivo, ele se esquiva. E não é que ele tenha oportunidade, como eu falei. Várias oportunidades ele teve de matar o rei Saul, mas ele não quis levantar a sua mão contra o rei Saul. Ele disse longe dele que ele matasse o escolhido de Deus e que no seu tempo o Senhor faria isso, fosse de morte natural ou fosse mesmo em batalha, porque Davi sabia e cria na promessa do Senhor que ele seria o próximo rei. Ele seria o que viria substituir o rei Saul. E ele queria esperar o momento certo. Deus que prometeu, Deus é que faria Davi ser o rei da nação de Israel. Porém, a gente também vê vacilos da parte de Davi, talvez um desespero, ele vai se aliar aos filisteus. Ele vai se apresentar de novo ao rei Aquis e fica lá na cidade dos filisteus, morando lá e ainda pelejando contra os seus numa atitude totalmente antiética. Mas, irmãos, nem tudo que está registrado aqui na Bíblia é porque Deus se agrada, mas sim para mostrar a fragilidade humana, como nós somos falhos, como nós somos cheios de defeito. Mesmo o homem que era segundo o coração de Deus, que é assim que é relatado sobre Davi pelo Senhor, um homem de acordo com o coração de Deus, segundo o coração de Deus, também vacilou, também mostrou fraqueza, porque temeu a Saul. Apesar de temer matar o rei escolhido por Deus, também temeu e tomou suas atitudes. E assim Saul também, na sua ânsia de ver a resposta de Deus nas situações, ele que já não tinha mais o Espírito de Deus, portanto não tinha as respostas do Senhor. Ele consultava Deus, mas não tinha resposta em sonhos, nem consultando a Urim, né, as pedras que eram lançadas em sorte para o Senhor estar respondendo. E nem mesmo mais o profeta Samuel não se encontrava mais. Então ele, nessa ansiedade, nessa busca de querer alguma resposta, ele vai buscar e consultar o mundo dos mortos, o que para o Senhor é uma decadência espiritual tremenda, porque o Senhor não se agrada disso. E essa atitude de Saul demonstra toda a sua prevaricação espiritual e moral, porque ele não mais temia o Senhor, não mais tinha o Espírito do Senhor e foi consultar o mundo dos mortos. E aqui vemos, irmãos, que a personificação demoníaca, porque na verdade, irmãos, não existe, é condenado por Deus, isso é condenado por Deus. E o mesmo Deus não se contradiz, ele só deixou esses relatos aqui porque, olha, uma fala, um homem que já não era mais do coração de Deus, um homem que já não mais agradava a Deus, já estava condenado a morrer, já tinha seus dias contados, porque o Senhor ia tirar Saul do governo de Israel. E olha aqui um versículo que declara que aquele espírito que personificou Samuel, na verdade personificou, porque os espíritos malignos, para enganar, tomam formas de pessoas, vozes de pessoas. Por quê? Qual é o intuito dele? Enganar e destruir e roubar e matar. Então, olha, um versículo que comprova disso é que
Ele vai entregar você e o povo de Israel. Amanhã você e os seus filhos vão estar junto comigo. Se Samuel, um servo do Senhor, que agradou o Senhor, como diz lá atrás, um servo que foi profeta, sacerdote e juiz em Israel, muito usado por Deus e temido e obedecido e considerado em Israel, como ele poderia estar nessa condição? Então o inimigo vem assim para enganar. E isso está registrado, irmãos, é para o nosso ensino, porque esses espíritos vêm para enganar. Então, irmãos, que o Senhor nos guarde, e nos proteja, que o Senhor tome conta das nossas vidas, que possamos ser sensíveis à voz de Deus e não aceitar nada que não venha do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. E quando não entendermos alguns assuntos, vamos buscar, irmãos, estudar, vamos buscar o nosso líder espiritual, o pastor da nossa igreja, para que possamos ter compreensão. Não deixemos sermos enganados nem confundidos, irmãos, porque a palavra do Senhor não se contradiz. Então, Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua vida. Creia e confie no Senhor todos os dias e o Senhor sempre nos esclarecerá pelo seu Espírito Santo as verdades da sua palavra. Que o Senhor nos use para a glória do seu nome. Aleluia. Deus abençoe a você nesse dia, a todos nós. E amanhã, se assim Deus nos permitir, vamos estar nos despedindo do livro de 1 Samuel. Estaremos lendo os 3 últimos capítulos e iniciando a outra parte denominada Segundo Livro de Samuel. Amém, irmãos? Deus abençoe. Tenha um domingo de paz. Amém? Glória a Deus.